Boa tarde a todas e a todos. Estamos abrindo neste momento mais um evento científico promovido pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, IEA-USP, e dentro do IEA o grupo de estudo que se dedica aos impactos das novas morfologias do trabalho contemporâneo sobre a vida e saúde de trabalhadores e trabalhadoras. É um grupo de estudo que está aqui também parcialmente representado, e eu que sou pesquisador, colaborador do IEA, nesse grupo de estudo. É com muita alegria que nós abrimos este evento, que terá como tema principal, a perda da razão social do trabalho no Brasil, contribuições para o enfrentamento e reconstrução. Este evento faz parte das atividades mensais desse grupo de estudos, deveriam ser presenciais, como tem sido, e nesse momento estamos já há um ano com eventos virtuais. É com muita alegria que eu abro o evento, saúdo a todos que estão assistindo nesta tarde, participando. Já antecipo que quem está participando poderá enviar questões, perguntas aos nossos convidados, que serão apresentados agora pela moderadora, professora Juliana Camilo, e já podem enviar as perguntas ou comentários ou provocações para um e-mail denominado IEA Responde, IEA Responde, tudo junto, @usp.br. As perguntas podem ser enviadas e a responde, mas nem sempre consegue responder, mas recebe as perguntas e analisa com alegria. Quem vai coordenar essa tarde é a professora Juliana Camilo. Ela é psicóloga, mestre e doutora em psicologia social, docente de psicologia organizacional do trabalho na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, e professora titular da Unip. Neste momento está como professora visitante da UFBA em Salvador, e eu queria então passar de imediato a palavra à professora Juliana Camilo, agradecendo. Ela está convidada na condição também de ser integrante desse grupo de estudos do IEA-USP. Ela vai apresentar nossos dois convidados que já estão aqui conosco, e eu vou acompanhar e apoiar os trabalhos de Juliana. Muito obrigado. Obrigada, professor Renê. Mais uma vez, agradeço demais a oportunidade de fazer parte desse grupo tão importante, que vai discorrer, vai tentar pensar essas novas morfologias do trabalho na contemporaneidade. Me faço aqui numa condição de colaboradora desse grupo e, de fato, entusiasta no tema, nos estudos, e, sem dúvida alguma, é uma honra mediar esse encontro. E, inicialmente, gostaria de agradecer ao professor Renê a oportunidade dessa mediação, por esse convite tão carinhoso, assim como a todas, todos, todes aqui presentes na condição de ouvintes. Também acho fundamental agradecer aos nossos trabalhadores que não estão aqui na tela, mas que fazem com que esse encontro aconteça, especificamente Cláudia e Sérgio, que estão aqui nos dando apoio, recebendo os e-mails, projetando a nossa comunicação. Sem vocês, esse evento não seria possível. Então, a todos os trabalhadores que fazem com que esse evento aconteça, nosso muito obrigada. Inicialmente, eu também gostaria de destacar que nós estamos no mês de maio, né? Um mês em que comemoramos aqui, pensamos sobre as condições de trabalho, representado especificamente no dia 1º de maio, o dia, né, que se delibera como dia de comemoração aos trabalhadores. E como pensar uma comemoração nesse momento histórico que vivemos, que atravessamos, e que é repleto de invisibilidades, de precariedades, desafios de toda a ordem. Então, faço coro a esse mês, né? Retomo esse mês tão importante em que temos aí como pauta em destaque o trabalho. E é nesse bojo que eu também gostaria de frisar e aqui também abraçar a todas as vítimas da Covid-19. Já passamos de 452 mil pessoas que foram vítimas
desta grave enfermidade, assim como outras tantas em condição de reabilitação. Então, nós temos também essa missão aqui de retomar esse número terrível que nós, enquanto uma sociedade, uma coletividade, estamos enfrentando e ainda sem data para terminar. Bem, face esse exposto, eu tomo aqui já a liberdade para apresentar. Vou iniciar o nosso debate com o professor Ladislau Dombor, que também é meu colega na PUC São Paulo. Depois, passo a palavra, então, para a professora Graça. Cada professor terá entre 20 e 25 minutos e reforço o dito pelo professor René. Sintam-se à vontade para mandar perguntas, eu vou ter aqui essa missão de organizadora do debate, então as perguntas serão muito bem-vindas. Então, inicialmente, com o professor Ladislau, vou aqui apresentá-lo. Tanto o professor Ladislau quanto a professora Graça dispensam apresentações, mas com o objetivo de cumprir o protocolo, destaco aqui brevemente que ele é economista, tem mestrado em Economia Social pela Escola Superior de Estatística e Planejamento, doutorado em Ciências Econômicas pela Escola Superior de Estatística e Planejamento de Varsóvia. Atualmente é professor titular da PUC São Paulo, e foi, durante 5 anos, assessor técnico principal do Departamento de Cooperação Técnica para o Desenvolvimento da ONU e consultor do secretário-geral da ONU. Professor Ladislau, muito obrigada por ter acolhido o nosso convite. Será uma honra ouvi-lo a respeito desta perda da razão social no trabalho no Brasil. Como pensar estas novas morfologias do trabalho, esta perda desta razão social e possíveis enfrentamentos que nós carecemos bastante aí também dessas proposições de luta e enfrentamento. Muito obrigada. Olha, deixa eu trazer, abrir janelas, digamos assim, né? Eu trabalhei em muitos países, trabalhei 7 anos na África, trabalhei na Mongólia, na Ásia, na China, enfim, países latino-americanos, né? E a gente vai olhando as coisas, está todo mundo procurando rumos, né? Alguns estão funcionando, a Coreia do Sul funciona, a China funciona, a Suécia funciona, enfim, né? Outros estão patinando de maneira dramática, os Estados Unidos estão entrando numa marcha ré, no caminho do subdesenvolvimento, que é muito interessante. Eles estão entrando numa desigualdade que começa a ser parecida com países em desenvolvimento, enfim. Está todo mundo procurando rumos, tá? Isso é muito importante. Deixa eu pegar que a gente deve ir além do raciocínio da pandemia, né? Porque a pandemia é uma coisa, mas eu trabalho com muitos pesquisadores internacionais, inclusive na linha da convergência de tendências críticas, né? Nós temos uma destruição do planeta que está extremamente acelerada, mas extremamente acelerada, as pessoas não se dão conta, né? Só lembrar, né, nós somos 7,8 bilhões de habitantes, todo mundo querendo consumir mais, esse negócio está indo para o brejo. Olha, a destruição das florestas, do solo, a contaminação da água através da química, o plástico por todas as partes, a liquidação da cobertura florestal, enfim, a mudança climática, enfim, o planeta não comporta, né? E isso é um cálculo simples, né? A gente sabe que para pegar o nível de renda e o nível de consumo e o padrão de consumo dos americanos, a gente precisaria de 4 planetas, né? Precisamos repensar isso, né? Os asiáticos estão estudando muito isso porque estão muito conscientes, né? O Chandran Nair, em particular, escreveu Consumptionomics, né? Economia do consumo, Consumptionomics, né? Muito interessante. Está tudo no meu blog, tá? Meu blog é simples, tá? Nós somos uma rede de professores que disponibilizam toda a produção científica online, porque a gente está
precisando matar cachorro a grito, tá? Nessa altura. Ou seja, a conscientização, transmitir ideias está se tornando simplesmente vital, né? É o drama ambiental, tá? Estamos destruindo o planeta. É o drama social, que estamos destruindo a própria humanidade, tá? A desigualdade atingiu níveis. Eu tive hoje de manhã 3 horas de uma reunião como essa nossa aqui, com Domenico Di Masi, né, da Itália, que trabalha muito com as mudanças estruturais de longo prazo, né? É um negócio, quer dizer, ele traz como é que 8 pessoas têm tanta riqueza acumulada como a metade mais pobre da população mundial, né? Que é isso? Nenhum deles produz alguma coisa, né? São sistemas financeiros de extração, né? Essa coisa que o René estava mencionando há pouco, né? Certo? Essa desigualdade ela é inviável em termos éticos, tá? Porque os pobres do planeta não foram eles que montaram o sistema, portanto não são responsáveis, certo? E nem os ricos merecem a riqueza que eles têm. Portanto, nem os pobres merecem a sua pobreza, nem os ricos a sua riqueza. Esse negócio é disfuncional, tá? Portanto, destruindo o planeta em proveito de uma minoria, esse negócio simplesmente não funciona. Gente, eu não sou alarmista para nada, tá? Eu realmente faço de maneira muito séria o acompanhamento de dados, e eu, através da ONU, eu tenho essas entradas, né? Tem um terceiro eixo que é as finanças. O recurso financeiro não é uma área, é uma dimensão de tudo que a gente faz. Mas quem se apropria formalmente dos recursos financeiros é que decide se isso vai ser reaplicado na ciranda financeira, vai para paraíso fiscal ou vai, por exemplo, financiar vacina para a pandemia, né? Então, hoje, no mundo, o sistema financeiro, porque o dinheiro não é mais uma coisa impressa pelos governos, essas notinhas representam, quando muito, 3% da liquidez no planeta. 97% são sinais magnéticos, controlados e emitidos pelos bancos, né? Então, o sistema navega na internet, chama High Frequency Trading, né, um sistema de alta frequência, certo? A finança é global, os governos são nacionais. Isso aqui não está funcionando. Por que o Biden está dizendo que precisamos de um imposto internacional? Porque isso aqui não está funcionando. Num país determinado, você tem um governo que tenta financiar a saúde, financiar a educação, financiar infraestruturas, né? E os capitais locais dizem, sabe o quê? Está me rendendo mais fazer uma aplicação financeira em Singapura. Né? E pronto. É tão simples assim, né? Então, esse dinheiro, esses recursos financeiros, que deveriam servir justamente para financiar a mudança do conjunto, do paradigma de como a gente trata a natureza e reconstituir o problema da desigualdade, está servindo essencialmente para a especulação, gerando em particular essas fortunas, né? Portanto, crise ambiental, crise da desigualdade, nós temos a crise do caos financeiro, né? E em cima disso a pandemia, né? Não à toa a democracia está se desagregando por toda parte. O planeta está frente a nossos desafios. O segundo ponto que eu queria mencionar é que nosso problema no Brasil não é econômico. Eu, como disse, trabalhei 7 anos na África, eu realmente em países onde você tem que tirar leite de pedra, tá? Não tem nada, né? Agora, no Brasil, se eu pego o último PIB, tá? 2020, tá? Com pandemia e tudo, 7,5 trilhões de reais. Vocês dividem pela população do país, 212 milhões, sabe o que dá? Isso dá 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz de bens e serviços. Não há nenhuma razão para ter pobreza no Brasil. Não há nenhuma razão para ter fome. Aliás, o negócio da fome é espantoso. O Brasil produz 4,2 quilos de cereais por pessoa por dia. 4,2 quilos de cereais por pessoa por dia. Claro, a gente exporta quase tudo e as grandes empresas de commodities, né, que são partes nacionais, mas dominantemente internacionais, adoram esse negócio, enfim.
na realidade, é essencial entender que o Brasil é um país rico, é um país que produz, e o seu problema não é propriamente econômico, de falta de recursos, e sim de caos de organização política e social. Certo? Nós temos como assegurar a todos alimento, assegurar a saúde, é só reduzir um pouco a desigualdade, nada de monstruoso, nada de comunismo, coisa do gênero, sim. É só reduzir um pouco essa indecência de desigualdade, de gente que se entope de dinheiro sem produzir rigorosamente nada. Gente, é surrealista. Nós temos essa passividade, digamos, né? E a gente ainda por cima elege o governo que temos, né? que afunda ainda mais, porque entrega muito mais para os grupos internacionais. Isso aqui simplesmente não funciona. Deixa eu dar um exemplo prático da Petrobras, porque ajuda a entender as políticas desse governo. Né? O gigantesco recurso de petróleo que temos era, tal como foi negociado, né, um sistema de partilha, né, e que o dinheiro voltasse para financiar as políticas sociais, as políticas de saúde, educação, etc., né, a transformação científico-tecnológica que a gente precisa. Em vez disso, a Petrobras está sendo privatizada e vai render dividendos para grupos nacionais e internacionais, que estão interligados, né, que estão aí no topo do governo. Quer dizer, você perder uma oportunidade dessa, de ter petróleo, né, que tem todo o potencial energético, de energia barata, né, começaram dizendo que tem que se equiparar os preços internos com o mercado internacional. Para quê? Quando a gente domina todo o ciclo completo do petróleo. Certo? Nós temos as plataformas, a tecnologia, a distribuição, o refino, a indústria petroquímica, né? Está se gerando, é um crime contra o país. Ou seja, nós temos essa convergência de crises e nós temos uma política que vai em sentido contrário. Ela aproveita a crise para desmantelar o futuro do país. Certo? E não digo isso de maneira leve, vocês podem pegar os livros que eu tenho, os dados, está tudo online. Nós somos uma rede que disponibiliza a produção científica gratuitamente online. Frente a isso, o problema do trabalho. Eu gostaria de referir isso no conceito de subutilização dos fatores de produção. Pegando a terra, por exemplo. Nós temos 353, o último censo agrícola, 353 milhões de hectares de estabelecimentos agrícolas, nos quais temos 225 milhões de hectares de boa terra agrícola, portanto, terra com água, solo, certo? E nós estamos utilizando na agricultura, sabe quanto? 63 milhões. 160 milhões de hectares estão parados. Certo? Parados ou simplesmente espalhagado, em média, um hectare para cada cabeça de boi. Né? Então, na realidade, essa subutilização da terra nos dá ideias, né? Porque eu vou para a Imperatriz do Maranhão, né? Vou lá de vez em quando, que meu pai está enterrado lá. Eu vejo um monte de gente desempregada na cidade de Imperatriz, e em volta da cidade, um monte de terra parada. Pelo mundo afora, as cidades geram, em torno da cidade, na área rural, cinturão hortifruti grangeiro, um cinturão verde, certo? Que você alimenta, isso gera emprego, as pessoas produzem, isso gera mais recursos para o município, o dinheiro volta e a roda gira. Certo? Como é que pode fazer isso? Você sabe o que é 160 milhões de hectares parados? É 5 vezes o território da Itália. Agora, eu vou na outra subutilização, que é a força de trabalho. Nós temos 212 milhões de habitantes. 148 milhões, eu uso a estatística internacional, 16 a 64 anos, tá? Me dá 148 milhões de pessoas. Sabe quantos empregos formais privados temos? Esse emprego que a gente chama de emprego, você tem carteira, vai ter aposentadoria, essas coisas. 33 milhões. Para 148 milhões de pessoas em idade de trabalho.
Você tira as mães que não querem trabalhar, até tudo bem. Tá? Mas nós temos uma força de trabalho de 105 milhões e apenas 33 milhões no setor privado, com carteira, 11 milhões no emprego público, né? 33, 11, 44, para uma força de trabalho de 105 milhões. O que fazem os outros? Nós temos 40 milhões de pessoas no setor informal. No setor informal, está aí os dados do IBGE, as pessoas ganham a metade do que se ganha no emprego formal privado. Gente, acrescentem 14 milhões de desempregados, acrescentem 7 milhões de desalentados, que estão não registrados como desempregados porque cansaram de procurar, então não aparece nas estatísticas. Dezenas e dezenas de milhões de pessoas subutilizadas, quando tem um monte de coisa fazendo no país, gente. E não é só na agricultura. Toda cidade precisa de saneamento básico, que são coisas simples, certo? Aí o governo diz, não, mas não temos dinheiro. Mas como não tem dinheiro, gente? Certo? Você imprime dinheiro, você transforma as reservas cambiais enormes que temos em coisas. Você pode aprofundar a dívida. Sabe por que funciona? Porque o dinheiro que você coloca para saneamento básico, o pessoal da saúde sabe disso, né? R$1 colocado em saneamento são R$4 que você deixa de gastar com doenças. Certo? A água contaminada é o principal vetor de doenças. Ou seja, o dinheiro não só retorna, como retorna com superioridade. Se você coloca dinheiro para a base da sociedade, para gerar empregos, gerar atividades, certo? Acabou de sair agora a pesquisa da USP, da Laura Carvalho, né, e outros, né, mostraram que cada R$1 colocado na base da sociedade, ele gera um retorno superior ao que você coloca. Portanto, é um investimento, não é o gasto, como são as idiotices que dizem no governo quando criaram essa lei do teto de gastos, né? Nós temos a subutilização da terra, portanto, temos a subutilização da força de trabalho, nós temos a subutilização do capital, né? Não sei se vocês acompanharam, em 2020 eu tenho os dados da Forbes, né? Sobre os bilionários brasileiros, né? Eles, entre 18 de março e 12 de julho, em menos de 4 meses, no ano passado, em plena pandemia, com a economia caindo, eles aumentaram suas fortunas em 34 bilhões de dólares. Tá? 34 bilhões de dólares dá 180 bilhões de reais. Para 42 pessoas, que já são bilionários, que não precisam disso. Certo? 180 bilhões de reais, sabe o que é? É 6 anos de Bolsa Família. Bolsa Família vai para 50 milhões de pessoas. Certo? Mas isso vai para, em 4 meses de pandemia, com a economia caindo, certo? Vai para esses bilionários, e o governo diz, não temos recursos, né? Aí vai dar uma ajuda para as famílias, aí vai R$150, enfim, 150, 250, 375, enfim, é uma piada, né? Você paralisa o consumo das famílias, né? Estão desempregados, estão no setor informal, vendendo picolé na praia, enfim, do gênero, certo? Você está subutilizando, sabe o que é isso? Quando você tem um monte de recursos subutilizados, isso não é um problema econômico, é um problema de gestão, de organização econômica e social. Imagina que o cara tem uma fábrica, certo? Ele mostra uma máquina, diz, olha, essa máquina está rendendo bem, olha como está produzindo, certo? Agora o cara diz, e esse monte de outras máquinas paradas? Não, isso tudo bem, mas enfim, o importante é que essa máquina é elementar, entende? Eu peguei tempos atrás a estatística de propriedades agrícolas de mais de 10 mil hectares, né? Em média, usam 5% do solo que eles têm. Aí eles pegam aquela partezinha que eles plantaram soja, dizem, olha, estou tirando 5 toneladas por hectare, eu sou muito produtivo. Mas tem que dividir não pela área plantada, tem que dividir pela área que você imobiliza. Elementar, né? Olha, em termos de organização econômica, política, social, de organização, de gestão, isso aqui é uma zona, e digo isso com toda tranquilidade. Tá? Porque tanto recurso parado, eu volto a dizer, eu trabalhei na África onde você não tem os recursos. Aqui não, os recursos estão aí. Certo? Então, de certa maneira, você casar
a falta de empregos, né? As pessoas querem trabalhar. Tem que ter gente batalhando por terra no Brasil. Quando você tem 160 milhões de hectares de terra parada, é patético, né? Então, você tem que orientar os recursos para financiar atividades que geram emprego, que esse dinheiro volta por quê? E não gera inflação porque você tem recursos subutilizados. No Brasil, as empresas trabalham com 70% da sua capacidade. Por quê? Ali no estado de São Paulo, um empresário escreveu lá, realmente está mais barato eu contratar, porque quebraram ali nos direitos trabalhistas, etc. Está mais barato eu contratar. Para que eu vou contratar se eu não tenho para que vender? Para a empresa produzir, ela precisa ter gente com dinheiro para ter para quem vender e ela precisa ter crédito barato para poder investir, financiar a produção. Funciona assim na China, na Alemanha, no Canadá, qualquer sistema político. A roda econômica é a mesma. Você tem que ter consumo, para quem vender, você tem que ter crédito barato para financiar a produção. No Brasil, isso não tem nenhuma coisa nem outra. Ferraram a população com o teto de gasto, certo? E o crédito que acompanha, certo? Eu quando passo para economistas internacionais o custo do crédito no Brasil, né? Eles não acreditam, eu preciso mandar os documentos para eles. Como é que você cobra 270% no rotativo do cartão, quando no Canadá é 11% ao ano? O dinheiro não é dos bancos, o dinheiro é nosso, o dinheiro que está lá. Mesmo que os caras te pagam uma merreca pelo teu depósito, certo? Mas se você precisa do dinheiro, o dinheiro que não é do banco, ele te cobra isso. Isso não funciona. O sistema financeiro extrai do sistema produtivo no Brasil cerca de 20% do PIB. São gente que são intermediários, são atravessadores, a gente chama de economia de pedágio, né? Internacionalmente se chama de extractive capitalism. Tem gente que já chama de neofeudalismo, né? Tem outros que chamam de tecnofeudalismo, como Piketty, né? A indignação no mundo tá subindo. Não sabemos o que fazer. Temos que voltar a articular os recursos financeiros, o meio ambiente, o emprego, porque isso gera uma dinâmica social que funcione. Agora, deixa eu dizer que a economia tem que ser orientada para o bem-estar da população. O bem-estar da população, em parte apenas, é dinheiro no bolso, tipo 60%. Os outros 40%, o que são? É acesso a coisa que você não compra. Porque o dinheiro no bolso, você paga o aluguel, paga o supermercado, mas você não compra uma delegacia, você precisa de segurança, você precisa de políticas sociais, saúde, educação, segurança, essas coisas. Nos países que funcionam, é ordem de grandeza. 60% é dinheiro no bolso, 40% do bem-estar econômico da família é acesso público, gratuito, universal, à escola, à creche, ao hospital, à segurança, etc. É o que a gente chama de salário indireto. Isso tem que ir através do Estado. Isso gera empregos. Eu tive essas 3 horas de manhã com o Domenico De Masi, falando com o pessoal da Itália e de outros países, né, sobre os desafios, em particular, do emprego. O raciocínio básico do De Masi, como ele conjuga a coisa, né? Por um lado, nós temos a riqueza, porque as tecnologias avançam, o planeta não é pobre. Tá? Se você pega o que se produz e vende serviços no mundo, dá o equivalente de 18 mil reais por mês por família de 4 pessoas. O problema não é pobreza. Uma fase do capitalismo que era produtivo gerou essa riqueza. Essa riqueza, ela permite redistribuição. Certo? Agora, essas mesmas tecnologias, elas estão gerando desemprego, ou pelo menos reduzindo a capacidade de absorção dessa imensa massa de informais, de gente que está fora da máquina econômica produtiva. Né? Se você tem progresso tecnológico que te permite ter riqueza, certo? E você tem desemprego e crescente, é óbvio que você tem que ir para 2 medidas. Uma, você desvincular
o acesso a uma renda básica do emprego. Porque você tem uma imensa massa da população e não pode uma mãe não poder comprar a comida do seu filho porque o marido perdeu o emprego, ou ela perdeu o emprego e coisa do gênero. A prazo, nós vamos ter que assegurar uma renda básica para todos. E, por outra parte, a gente vai ter que reduzir a jornada no que internacionalmente se chama trabalhar menos para trabalhar em todos. Certo? Quer dizer, são dois eixos de transformação. No essencial, a gente tem que desvincular, evidentemente, a renda básica do emprego. Algumas coisas não podem faltar a ninguém. Agora, num país rico como o Brasil, não fazer isso, aí as pessoas dizem não tem dinheiro, eu volto a dizer, todo o dinheiro que você coloca lá embaixo, ele gera consumo. As empresas têm para quem vender, produzem mais. Tanto o consumo como a atividade empresarial que se reforça geram impostos para o Estado, e a roda gira. Certo? É assim que funcionou o New Deal do Roosevelt, é assim que funcionou o Estado de Bem-Estar, né? A reconstrução da Europa e os 30 anos do pós-guerra. A gente sabe que funciona. A economia tem que funcionar em função da população. Isso melhora a saúde, melhora a segurança, melhora a política, porque tranquiliza o país, né? E melhora o bem-estar das famílias de maneira geral. Gente, estou fazendo um desenho. O essencial é o seguinte, temos que mudar de rumo, gente. Certo? Em particular, com essa zona que está em cima, Deus me perdoe, tá? Eu recomendo muito a vocês esse livro aqui, tá? Gente, o meu blog é só escrever lá na internet, vocês caem lá, né? Porque, enfim, o meu trabalho é conhecido. Muita gente usa isso aqui, e sabe o que? Não só está grátis online, como está em cada capítulo, tem um vídeo de 10 minutos, que vocês podem baixar no YouTube quando estão perdendo tempo. Vocês vão fazer um curso de economia online com 15 coisas. Milhares de pessoas estão fazendo esse curso no Brasil. Isso ajuda. Sabe o que é? Economia tem que sair do campo dos economistas que ficam dando aquelas entrevistas na TV. E economia, todos nós temos que entender de economia, porque se trata das nossas vidas. Né? Um abraço, gente. Obrigado. Muito obrigada, professor. Como é gostoso, né, poder ouvi-lo falar com tanto amor, tanta paixão e tanta vontade de transformação, né, tanta vontade de transformar. Eu acho que é isso um pouco do que nos mobiliza enquanto pesquisadoras, pesquisadores, porque, de fato, essa precarização toda do trabalho assola todos os profissionais do mundo, dentre eles nós que estamos aqui, né, nos nossos horários talvez de descanso, de paz, de tranquilidade, tentando tensionar e vou aqui ousar buscar uma reflexão feita pelo senhor, que é assim, o que acontece com essa passividade perante esse cenário todo, né? O que acontece com a população que está passiva? Eu posso até não entender de economia, mas quando olhamos essa realidade, por que não está existindo uma inquietação, né? E se é que está existindo, que inquietação é essa? Então, eu acho que essa é uma questão que me fica muito forte da sua fala, que eu compartilho muito, e também gostaria de reforçar uma outra obra recente que foi publicada pelo senhor, que é o Capitalismo se Desloca, que é uma obra também que está lá disponível no blog, né? E também, antes, lá, maravilhoso. Acho que eu baixei logo na primeira semana, viu, professor? Foi muito bacana. Acabou de sair em inglês, viu? Fiquei feliz, lá por Cambridge Scholars, enfim, o negócio está repercutindo. Muito legal. E também reforço aqui que nós estamos sendo, assim, chamados para repensar a nossa comunicação com o público em geral. Porque não basta apenas, como o professor disse, né, na lógica da economia, falar as palavras difíceis naqueles canais pagos da televisão, tentar explicar o que está acontecendo. Eu acho que isso é uma forma, mas não pode ser a única. E em todos os campos da ciência, seja na psicologia, seja na sociologia, seja na medicina, e essa proposição do livro, né, ter lá o seu curso também numa forma de vídeo, explicando os conceitos, é algo que também nos coloca aqui diante de uma forma inovadora de construir uma nova forma de pensar trabalho e chegar até as pessoas.
Muito obrigada, professor, pela sua fala. Depois, acho que nós temos algumas considerações aqui, algumas perguntas no chat, mas eu também gostaria de salientar que o professor Ladislau, ele provavelmente vai nos deixar aqui às 5 horas da tarde, porque ele tem um outro compromisso. E vou logo mais passar a fala para a professora Graça e seguimos com ela no debate, caso o professor Ladislau já não esteja mais aqui conosco. Obrigada, professor, pelas suas palavras. Agora eu vou apresentar a professora Graça. Professora Graça, que igualmente, nossa, quanto nos ajuda, nos apoia nas nossas reflexões, com a sua ampla produção e luta, também dispensaria apresentações e, novamente, vou aqui colocar brevemente seu currículo para quem gostaria de refrescar aqui um pouquinho, né, quem é essa pessoa tão importante para nós, que é a professora Graça Drunk. Então, ela possui graduação em Economia na Faculdade de Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Ciências Sociais no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas. Realizou estágio pós-doutoral na Universidade de Paris 8, atualmente é professora do Departamento de Sociologia da Universidade Federal da Bahia e pesquisadora do Centro de Recursos Humanos da UFBA, e também pesquisadora do CNPq. Lidera o grupo de pesquisa em trabalho, trabalhadores e reprodução social no diretório do CNPq. Professora Graça, muito obrigada também pela acolhida no convite. Agora ficamos aqui com as suas reflexões. Muito obrigada. Bom, boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito a oportunidade de estar aqui, compartilhando esse debate com vocês todos, e agradecer especialmente ao Grupo de Estudo Impactos das Novas Morfologias do Trabalho sobre a Vida e Saúde dos Trabalhadores e Trabalhadoras, né, do Instituto de Estudos Avançados da USP, na pessoa do professor René Mendes, com o qual já tenho velhas parcerias, né, e discussões e participações, enfim, no campo do trabalho e da saúde trabalhadora. E queria agradecer também o título desse debate, né? Não sei se foi o professor René que deu, mas A Perda da Razão Social do Trabalho é o título de um livro que eu e Tânia Franco organizamos há 14 anos atrás, em 2007, né? O livro chama Perda da Razão Social do Trabalho, Terceirização e Precarização, foi publicado pela Boitempo. E naquele livro nós, com outros autores também, discutíamos essas transformações que vêm ocorrendo no campo do trabalho, as suas implicações, tanto no plano mais geral, como no plano de pesquisas empíricas, né? Nós fizemos uma grande pesquisa, à época, no setor petroquímico aqui da Bahia, no polo petroquímico aqui da Bahia, comparamos resultados de pesquisa, enfim. Então, eu agradeço duplamente, né, ao convite e ao título do debate de hoje. O que eu vou tentar fazer aqui, de certa forma, é retomar a discussão sobre um dos temas centrais do próprio livro, que é a precarização social do trabalho, no contexto mais contemporâneo, naquele contexto que nós já discutimos, né, do capitalismo neoliberal, e situá-lo na conjuntura mais recente, né? Então, vou discutir um pouco nesse eixo, né, da precarização social do trabalho, como é que ela vai se transformando, se reconfigurando nas várias conjunturas do capitalismo, seja a nível mundial, seja no caso brasileiro, e tentando aqui situar um pouco qual era o quadro que nós tínhamos antes da pandemia e agora com a pandemia, portanto, depois da pandemia se iniciar, qual é o quadro, especialmente para o caso brasileiro, e também, num segundo momento, que perspectivas ou que possibilidades estão colocadas diante dessa situação. Então, vou seguir um pouco nessa linha, né, de debate. Eu diria o seguinte, em primeiro lugar, e aqui são fruto de reflexões que a gente vem fazendo aqui no nosso grupo de pesquisa da UFBA,
que reúne vários professores de várias áreas disciplinares, né, e estudantes de graduação e pós-graduação. Eu diria, em primeiro lugar, o seguinte: me parece que a crise atual, a crise do coronavírus que nós estamos vivendo, ou a crise da pandemia, ela escancarou, né, todos os limites do capitalismo globalizado, financiarizado, e escancarou a perversidade neoliberal, ou seja, uma política que vem sendo desenvolvida há pelo menos 40 anos, né, ou mais, para alguns países, que a cronologia é diferente, mas essa perversidade neoliberal do capitalismo tem levado a uma situação, um resultado de destruição permanente. O professor Dalbor já fez essa análise, né, de uma política de destruição aí em todos os campos, né, do planeta, no campo ambiental, no campo da economia, no campo no campo social, no campo político e assim por diante, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, é importante dizer isso: não foi a pandemia que criou, mas ela desvendou. É evidente que a situação de pandemia, ela amplificou todo esse quadro, e eu vou tratar disso também, né? Porque o que eu acho que é importante, eu vou me limitar fundamentalmente a esse recorte, é que o quadro mais geral que nós vivemos hoje, desse capitalismo globalizado, financiarizado, sob a hegemonia neoliberal, é um quadro que é fruto de opções políticas, né? Quer dizer, acho que quando o professor Ladislau fala que o problema não é econômico, no sentido de que existem recursos, né? O problema é que há opções políticas, as opções de como utilizar, né, e para quem utilizar e quem se apropria, né, desses recursos. E o que nós vemos nessas últimas décadas é que há um conjunto de reformas e contra-reformas encaminhada pelos governos, né, políticas mais gerais, políticas econômicas mais gerais, mas essas contra-reformas, elas estão marcadas, e isso é geral para praticamente todos os países, com graus diversos, com uma cronologia diversa, é verdade, mas são contra-reformas trabalhistas, especialmente, previdenciárias, do próprio Estado, né, do funcionalismo público, que foram criando, nesses últimos anos, o que alguns autores chamam de um estado de exceção permanente, no sentido de que é um Estado sem direitos, né, sem direitos. Então, e isso é fruto, na realidade, de um processo em que o neoliberalismo ele tem um conjunto de interfaces, né, que é importante de a gente pensar. Quer dizer, a interface mais econômica, que está vinculada, portanto, ao processo de globalização e de financiarização, que constitui um novo padrão de desenvolvimento, né, que o David Harvey chama de acumulação flexível, né, e que tem, na precarização social do trabalho, um elemento central. A interface política, onde a gente está vendo no mundo inteiro o enfraquecimento das instituições da democracia e dos próprios estados nacionais, né? E uma redefinição, inclusive, da estrutura de poder entre as classes sociais. Uma interface social, a qual o professor Dalbor já se referiu, com um violento aumento das desigualdades. Quer dizer, nós temos hoje um processo inédito na história, especialmente na história do capitalismo, de concentração de riqueza em todo o mundo, né? E de concentração de propriedade, né, em todo o mundo. É preciso compreender também que o neoliberalismo tem aí, e esse é um dos elementos fundamentais que eu queria chamar a atenção, um elemento, um aspecto que é, enquanto um projeto político, um projeto de sociedade
um projeto ideológico, né? Um projeto que alguns autores, como os autores franceses Pierre Dardot e Christian Laval, chamam de uma nova razão do mundo, né? A razão neoliberal como uma nova razão do mundo, porque está constituído aí uma nova racionalidade, né? Que está hegemonizada por um conjunto de valores que estão sustentados na ideia da concorrência, mas não a concorrência intercapitalista, que é própria da lógica do mundo capitalista. A concorrência passou a ser um valor ou uma concepção de mundo ou uma ideologia que passa a se espalhar e ser uma forma de vida ou uma norma de conduta, né, para toda a sociedade. Então, a concorrência, no interior desse processo da concorrência como conduta, como norma de vida, o empreendedorismo passa a ser a alternativa a toda a crise do emprego. Então, agora, todos os trabalhadores devem ser empreendedores, portanto, isso joga para cada trabalhador a responsabilidade individual, né, da sua capacidade ou não para resolver a situação do emprego, né? E, portanto, um elemento aí de regras de conduta, né, de ideologia, de cultura, em que o que sustenta essa concepção é a mercantilização de tudo, né? É a mercantilização da vida, ou seja, e a mercantilização da vida, ela passa a influenciar a conduta de todos, tanto os cidadãos dominados como os dominantes. Ou seja, passa a ser, por isso, a ideia de hegemonia, né? Uma hegemonia do pensamento, das ideias do projeto neoliberal, no sentido que ele consegue conquistar corações e mentes, e, portanto, ele passa a ser, né, interiorizado, né? Ele passa a ser um elemento que conduz a ação das classes sociais dentro da sociedade. E é uma mercantilização sem limites, não há limites morais, não há limites materiais, né? A lógica de reprodução, portanto, leva a um capitalismo que alguns autores chamam hoje, o Harvey é um deles, de capitalismo por espoliação, né? Porque nós temos um quadro em que essa privatização, né? Esse derrubar todos os limites da mercantilização, ela vai tornando bens que até hoje foram bens públicos em bens privados, né? E isso redefine, portanto, o Estado de Direito e o Estado de direitos, né, dentro das sociedades. E é aí que eu acho que nós podemos pensar a ideia da perda da razão social do trabalho. Ou seja, nós já tínhamos um processo, né, em que isso se verificava através das transformações do campo do mercado de trabalho, da organização do trabalho, com a precarização social, dando a dinâmica de todo o processo, e é um processo mundial, evidentemente, desigual, combinado, né, em cada região, em cada país, mas nós já tínhamos esse processo em curso que foi reconfigurado e intensificado. A perda da razão social do trabalho aí, ela se deve à imposição de uma razão econômica de forma quase absoluta e total, né? Ou seja, regida aí pela concorrência também, né? Pela concorrência de todos contra todos, e que ela é colocada, de certa forma, como uma alternativa ou como uma saída que é inevitável, uma saída que é quase naturalizada dentro do capitalismo contemporâneo, né? Então, tem um processo de naturalização da própria desigualdade, de naturalização, né, desse controle, de naturalização da concorrência, e quando se naturaliza algo é porque nós, humanos, né, agentes sociais, não podemos transformar. É a força da natureza, né, se colocando e se impondo. Então, é isso que tem quebrado o sentido social do trabalho. E nas suas diversas expressões, nós podemos discutir isso no campo mais abstrato, mas eu quero discutir aqui no campo aí mais, usando algumas mediações para entender isso no campo mais concreto que nós estamos vivendo. Eu diria que existem hoje, e isso está posto pelo campo das pesquisas da sociologia do trabalho, nós estamos vivendo dois grandes movimentos
que são de natureza diferente, mas que são complementares, eles se combinam e são convergentes. Um primeiro movimento que está constituído pelas políticas definidas pelos governos a partir das chamadas contrarreformas, especialmente as mudanças, né, e das reformas que foram realizadas na legislação do trabalho, cujo objetivo fundamental é o quê? Um só, é a redução do custo da força de trabalho, certo? E isso tem levado a uma retirada de direitos de todos os tipos, né? A reforma trabalhista brasileira, que foi aprovada em 2017, né, muito antes da pandemia, ou seja, até início de 2020, já mostrou que os resultados não eram aqueles que tinham sido prometidos pelos defensores do crescimento do emprego, que ia ter um impacto, né, de alavancar a economia. Não aconteceu nada disso, ao contrário. As taxas de desemprego continuaram muito altas, a informalidade, o que cresceu foram exatamente as ocupações informais, né? Ou seja, ela não teve nenhum impacto na redefinição da economia brasileira, né? Sob o ponto de vista do seu crescimento. Então, um primeiro movimento são essas reformas em que, o que acontece no caso brasileiro? A reforma trabalhista, na minha opinião, ela fez o quê? Ela legalizou a precarização do trabalho que já existia no Brasil, só que a tornou lei. Desenvolveu uma legislação em que está amparado hoje, né? Os empresários brasileiros estão amparados nessa legislação para negar direitos. Ela desmantelou a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Desmantelou a CLT, né, com as reformas que fez, desde o negociado sobre legislado, limitando o poder dos sindicatos, a dificuldade do acesso à justiça do trabalho e assim por diante. A terceirização ilimitada, né, decretou, isso é um elemento importante, né, para a justificação dessa reforma, o fim da hipossuficiência do trabalhador. Isso significa que o trabalhador, portanto, não precisa ser protegido pelo Estado. Se ele é hipossuficiente, ele está em condições de igualdade com o capital, né? Então, esse é um primeiro movimento. O segundo movimento é um movimento do processo de revolução tecnológica mesmo, constituído, por exemplo, especialmente pelas tecnologias de informação e de comunicação, que criou um novo tipo de relação de trabalho, né? Por exemplo, o caso das tecnologias de informação criaram aí o que se denomina hoje de economia das plataformas, ou economia dos aplicativos, né? Ou uberização, né? Os termos divergem, mas o objeto é o mesmo, né? Ou seja, criou uma condição em que os trabalhadores lhes são negados a condição de trabalhadores, certo? Por quê? Porque, a partir dos aplicativos, dessa tecnologia, eles passam a ser considerados como empreendedores, prestadores de serviços, autônomos, né? E isso não cria, portanto, nenhum vínculo, nem na relação capital-trabalho, porque as empresas não têm absolutamente nenhuma responsabilidade sobre esses trabalhadores. Se a gente pegar o caso dos entregadores de aplicativo, por exemplo, é mais dramático, porque se tornaram trabalhadores essenciais na pandemia, né? E ao Deus dará, ou seja, numa situação em que ninguém se responsabiliza por eles, nem o Estado, nem a empresa, nem ninguém, né? Numa situação de contaminação, né? de viver uma situação de risco que eles já viviam antes e que piorou, evidentemente, com a pandemia, né? Então, são dois tipos de movimentos aí que nós estamos vivendo e que o que há em comum nesses dois movimentos? O que há em comum, na realidade, na minha análise, é que esse capitalismo que nós estamos vivendo, ele busca negar uma relação social que é constituída dentro do próprio capitalismo por uma relação de assalariamento. A relação salarial é uma relação social, né? Ela cria, portanto, uma determinada condição, um determinado vínculo, né, nessa relação. Então, se nega o trabalhador, e ao se negar o trabalhador, se nega a sua condição de um ser coletivo,
e, portanto, o enfraquece. Ou seja, negando o trabalhador, nega-se a condição dele como classe social. E nega-se, portanto, a sua capacidade ou a sua possibilidade de se organizar, de responder coletivamente a essa situação de precarização, né? Então, esse é um dos elementos que eu acho que é fundamental, que explica, né, esse plano mais geral que nós estamos vivendo. E dentro desse quadro, no caso brasileiro, a gente vive uma situação em que a pandemia chega já nesse quadro mais geral, né? Ela chega, evidentemente, evidenciando isso e agravando essas condições, agravando violentamente essas condições, né? Então, no caso brasileiro, isso ainda, além da pandemia, que é um problema mundial, mas no caso brasileiro tem um agravante. E o agravante aí está dado por uma situação política, por um contexto político do país, que precisa ser discutido, porque não tem como discutir qualquer perspectiva hoje em relação ao trabalho, mercado de trabalho, as relações de trabalho, sem discutir o contexto político dessa relação. E no caso brasileiro, nós temos uma situação que é dramática, né? Além dos dados já referidos pelo professor Ladislau, dos quase 15 milhões de desempregados, né, com a taxa de desemprego aí considerada uma das maiores da série aí que o IBGE vem fazendo mais recentemente, com por volta de 6 milhões de desalentados, com 29% da força de trabalho subutilizada, 38 milhões na informalidade, 19 milhões na fome, todos os dados aí do IBGE para o primeiro trimestre aqui de 2021. Além desse quadro, que já é um quadro, do ponto de vista geral, né, extremamente problemático, ainda aqueles que continuaram trabalhando numa situação de riscos, numa situação de sofrimento. Eu vou citar um exemplo, porque não dá tempo de tratar, se no debate der tempo eu retomo, mas eu vou citar um exemplo. O trabalho de home office. O trabalho de home office que foi um trabalho imposto pela pandemia, imposto pelas condições atuais. Nós todos, professores, inclusive, estamos submetidos a esse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho é um dos exemplos de ruptura da razão social do trabalho. Por quê? Porque no plano imediato, cotidiano nós mudamos completamente nossas relações. Nós mudamos a relação, inclusive, do espaço privado com o espaço público, certo? Não tem mais separação, né? Porque quando nós estamos nos nossos locais de trabalho, na universidade, nas instituições, na pesquisa, etc., na fábrica, enfim, nas escolas, é um espaço do trabalho que é outro tipo de sociabilidade. E o nosso espaço privado é o nosso espaço privado, das nossas coisas, da nossa família. Isso só foi rompido, completamente rompido. As jornadas de trabalho se intensificaram. Nós tivemos que lidar com tecnologias para as quais nós não tínhamos nenhum treinamento, nenhuma preparação. Isso tem causado um sofrimento e um adoecimento enorme, inclusive com problemas, vocês do grupo sabem melhor que eu, de saúde mental, né? Então, nós temos esse quadro e numa política, numa prática política do governo atual, que a resposta que ele dá a toda essa conjuntura, inclusive agravada pela pandemia, é mais do mesmo. É mais do mesmo, porque continua a defesa das reformas como única alternativa para buscar o crescimento econômico, né? É uma coisa muito, muito óbvia, muito evidente como é uma opção política. É uma opção política, né, desse governo. Eu vou dar só um exemplo. O ano passado foi definido um auxílio emergencial de R$600, não porque foi proposta do governo, o governo propôs 200, o Congresso Nacional que aprovou R$600. Diga-se de passagem, o PIB não caiu mais do que já caiu, que foi mais de 4%, por conta de que teve esse auxílio emergencial que deu uma segurada, vamos dizer assim, na economia, né? Você sabe quanto representou do orçamento federal executado
esse volume de recursos, né, de 292 bilhões de reais que foram destinados ao auxílio emergencial, representou do orçamento federal executado 8,3%. Vocês sabem quanto representou desse mesmo orçamento federal executado o que foi encaminhado para as instituições bancárias e financeiras como pagamento de juros e dividendos da dívida? 39% do orçamento executado. Isso corresponde a 1,381 trilhões de reais. Isso só para ter uma ideia da disparidade como o próprio orçamento demonstra, né? E agora, o orçamento definido, inclusive por uma emenda constitucional, né? A PEC emergencial 186, que foi aprovada agora em março, definiu que o auxílio emergencial não pode superar 44 bilhões de reais, ou seja, ela corresponde a 14% do que foi encaminhado no ano passado. Então, nós temos uma situação extremamente problemática, né? Um quadro de adoecimento, né? O DIEESE tem publicado mais recentemente, por exemplo, só no setor formal, né, de trabalho, os desligamentos por morte no emprego. Não sei se vocês tiveram acesso a esses dados, mas é uma coisa assustadora, né? Entre os primeiros trimestres comparativos de 2020 para 2021, o emprego só seletista, hein? Não estamos falando do emprego formal, certo? Cresceu, desligamento por morte, 72%. Na área de saúde humana, o crescimento foi de 76%, certo? Entre médicos, só médicos, desligamento triplicou, o desligamento por morte triplicou, e entre os enfermeiros duplicou. Na educação, o crescimento foi de 106,7%. Transporte, armazenagem e correio, 95%. Isso é inédito também. E olha que nós não temos dados suficientes para fazer, porque aqui são dados do CAGED, né, que são preenchidos e enviados hoje ao Ministério da Economia. Mas nós não temos, por exemplo, e isso a Maria Maeno, numa live, estava informando sobre isso, nós não temos como avaliar, por exemplo, qual é o perfil ocupacional daqueles que são internados com Covid e que morrem do Covid. Por quê? Porque o Ministério da Saúde não colocou na ficha de cadastro a profissão. Ela só começou, a ocupação, só começou a colocar isso em agosto do ano passado e ainda assim não é obrigatório. Então, nós não temos nem o dado estatístico, que já temos uma subnotificação, porque os 452 mil mortos, né, apesar do número imenso e assustador, ainda estão subnotificados. E nós não temos, por exemplo, essas informações para tratar melhor a situação da questão do trabalho frente à pandemia, por exemplo, né? É o apagão estatístico, tivemos a suspensão do censo demográfico por esse governo, que é um crime, certo? Tu suspender o censo demográfico, tu vai esconder a realidade, né? Com que meios, com que instrumentos tu pode fazer uma análise para propor, inclusive, soluções, se tu não tem as estatísticas e não conhece os dados da realidade brasileira. Então, eu não sei quanto tempo eu tenho, Juliana ficou de me avisar aí, mas encaminhando aí para as conclusões, a situação é muito dramática mesmo, né? Eu costumo dizer que, quando eu estou fazendo essas discussões aí nos vários seminários que eu tenho participado, o diagnóstico é sempre muito duro, mas o diagnóstico precisa ser o mais próximo da realidade, para poder, aí sim, identificando os problemas, nós pensarmos nas alternativas, né? Então, eu diria o seguinte, nós estamos numa situação em que existem saídas, existem alternativas, né? É verdade, e, a meu ver, elas estão fundamentalmente no terreno da política. E eu não estou dizendo isso sozinha, nem é a minha vontade, né? Eu estou amparada aqui em outras formulações, desde o próprio Piketty, né? Thomas Piketty, na sua última obra traduzida aqui no Brasil, Capital e Ideologia,
Ele chega, é uma obra vasta, né, que faz uma reconstituição histórica sobre as várias sociedades humanas, sociais, né, aí na história da humanidade, e ele chega à conclusão que o grande problema não é econômico, estritamente econômico, né, que o grande problema das sociedades, especialmente das sociedades mais contemporâneas, é um problema que está constituído exatamente pela forma como se constrói, né, já que são seres humanos que constroem essas alternativas, são seres humanos, né, homens e mulheres que constroem a economia, que constroem o Estado e assim por diante. E, nesse sentido, ele chama a atenção que toda a sociedade ela precisa justificar aquilo que se constitui. E no caso que ele está tendo como objeto fundamental as desigualdades, ele vai dizer, bom, então o que se vê é que há uma justificativa da desigualdade, né? A desigualdade precisa ser justificada. E um dos elementos fundamentais que ele chama até, por isso o papel que ele começa a dar central à ideologia. Um dos elementos fundamentais é que ele chama atenção, que é a produção ideológica da justificativa das desigualdades, nesse sentido que eu falava lá no início, no sentido de que é natural, no sentido que é inevitável. Então, passa a se justificar a desigualdade como um fenômeno da natureza, né? Agora, nós vamos possivelmente já ouvir justificativas que o problema da desigualdade se deve à pandemia, né? O que não é verdade. Então, esse é um quadro, mas veja, nós temos como perspectiva, no caso brasileiro, o quê? A perspectiva é terrível, porque nós vamos ter mais desemprego, não tem nenhuma perspectiva de crescimento econômico, nós vamos ter mais precarização, nós vamos, portanto, precisar de mais Estado e mais serviços públicos, quando nós estamos agora, né, vivendo uma situação da chamada reforma administrativa para o Estado, para o funcionalismo público, que, na realidade, é uma verdadeira reforma trabalhista dos servidores públicos. É uma reforma trabalhista dos servidores públicos, porque ambas têm a mesma motivação, que é a redução do custo da força de trabalho. Só que, no caso dos serviços públicos, reduzir o custo dessa força de trabalho, ou seja, acabar com os servidores estatais, porque o principal objetivo dessa reforma administrativa, a PEC 32, é acabar com a estabilidade dos servidores estatutários e reduzir violentamente os concursos públicos, transformar em processos simplificados, diga-se de passagem, que já foram autorizados pela PEC emergencial aprovada agora em março, que são processos de contratação precária. No âmbito da saúde, isso já vem se desenvolvendo há muito tempo. Vocês devem saber, né, que no âmbito da saúde, nas UPAs, em todo o âmbito da saúde pública, nós temos contratos hoje precários, terceirizados por projetos e até sem nenhum contrato formal. Ou seja, graças aí à precarização sobre todos os níveis. Numa área, e essa é uma das boas revelações, entre aspas, da pandemia, que é ter revelado a importância, a imprescindibilidade, né, do SUS como Sistema Único de Saúde. O SUS, essa é uma das coisas interessantes, das contradições interessantes do que a gente está vivendo. O SUS passou a ser consenso nacional. Passou a ser consenso nacional a defesa do SUS. Ninguém tem coragem de se contrapor ou de fazer, né, uma crítica de desmonte do SUS. Tem coragem de fazer o desmonte do SUS através do corte de recursos, que esse governo está fazendo. Você sabe que o orçamento para 2021 cortou recursos para a saúde, para a educação de forma drástica, em plena pandemia. Certo? Mas o SUS mostrou exatamente a sua vitalidade, a sua importância, que é crucial, ainda mais numa sociedade desigual como a brasileira. Então, nós temos um quadro que é problemático, porque o que eu digo aqui como perspectiva e como possibilidades é que, com o agravamento dessas condições objetivas, né, da situação de precarização, desse grau de individualismo
né? Dessa ideia de que é o empreendedorismo agora que deve ser a alternativa, os entregadores de aplicativos, mesmo que assumindo muitas vezes uma concepção de que são empreendedores, mas eles estão mostrando através de mobilizações coletivas em todo o Brasil e fora daqui também, eles estão mostrando que eles são trabalhadores e que estão vivendo sobre um grau de precarização violento, com jornadas de trabalho de 14, 15, 16, 17 horas, certo? Sem absolutamente nenhuma proteção social, trabalhista, de saúde, etc. Né? Então, mostraram isso através dos seus movimentos coletivos. Né? Então, eu acho que essa situação é uma situação em que vai levar e pode levar a grandes revoltas populares, porque ninguém aguenta viver nessa situação, nessa condição de trabalho, ou da falta de trabalho, de emprego, ou de um trabalho tão precarizado que não permite que a pessoa tenha alguma qualidade de vida. E, por fim, eu queria dizer o seguinte, eu acho que existe, e é preciso analisar nesses termos, na minha opinião, que a reconstrução do país, porque o país vai precisar ser reconstruído, eu não tenho a menor dúvida. O que esse governo fez, eu chamo de uma arquitetura da destruição, sob todos os aspectos. E a reconstrução desse país, ela só pode estar sustentada nos movimentos sociais e populares. E nós temos, é só olhar um pouco aqui à nossa volta, né, para a América Latina. O Brasil hoje é um país que está completamente isolado na América Latina. Os movimentos que ocorreram, tanto eleitorais, né, como movimentos sociais, na maior parte dos países da América Latina, mostraram exatamente o esgotamento, a impossibilidade da continuidade desse padrão de desenvolvimento capitalista neoliberal. O exemplo mais recente que nós temos, é um exemplo importante, precisa ser olhado e examinado de perto, é o Chile. É o Chile, com a Constituinte que foi eleita recentemente, que surpreendeu a todos, pelo tipo de composição, pela expressão dos movimentos, né, sociais e populares, e pelo tipo de proposição que está lá em curso. Então, eu acho que é uma perspectiva aí que está colocada, porque existe uma situação mesmo em que, na minha opinião, não tem como pensar qualquer política de reconstrução de um Estado social, de um Estado com políticas públicas, né, de um Estado que combata a precarização, de um Estado que faça recuar essas reformas ou contra-reformas da trabalhista, previdenciária, etc., né, se nós tivermos de continuarmos com esse governo que está aí. Não tem como reconstruir alguma coisa, alguma sociedade com este governo que está aí. Né? Ele expressa, né, a postura, a posição de todo esse tipo de contexto que nós estamos vivendo do capitalismo, e ele expressa, a meu ver, o interesse da imensa maioria do empresariado brasileiro, que apoiou, inclusive, desde o início, né, o processo de eleição desse governo, e que tem encaminhado as suas reivindicações e a defesa, através do Congresso Nacional, nas mudanças que vêm ocorrendo aí, que são todas penalizando, né, os trabalhadores. Então, acho que essas são as questões, perspectivas, e só queria chamar a atenção de um aspecto que a gente pode desenvolver. Eu acho que dentro desse movimento de reconstrução da nação, do país, do Estado, as universidades, especialmente as universidades públicas, é verdade, têm um papel crucial. Por quê? Porque as universidades, e não por acaso, elas estão sendo objeto de ataque permanente e violento do governo atual. Não por acaso. Um ataque à sua autonomia, um ataque no estrangulamento dos recursos. Né? Agora, por exemplo, o corte foi de 18% para as universidades federais. O caso da UFA é 30% a menos de orçamento. Começou essa semana um corte de 50% do número de trabalhadores terceirizados. Por quê? Porque quando corta recursos das universidades, os primeiros a sofrerem isso, os impactos, são os mais precários, são exatamente os trabalhadores terceirizados. Né? Então, com os quais, dicas de passagem, nenhuma universidade consegue funcionar. Então, as universidades, eu acho que têm um papel crucial, pela sua
pela sua natureza, pela forma como ela funciona, pelo fato dela congregar posições divergentes, por ela poder desenvolver o debate, né, por ela ser democrática e por ela ter uma função que é uma função eminentemente social. Então, eu paro por aqui, acho que já estourei aí meu tempo, me desculpem, mas abro aí para as questões que forem levantadas. Obrigada. Obrigada, professora. Uau, né? Muitas questões para pensar, para também ter aí como proposição, como pauta de luta e formas de enfrentamento, né? Então, o que fazer com isso? Nós recebemos aqui algumas perguntas, eu vou ler a primeira delas, que vem da Christian Leal, nossa colega no IEA-USP, que também organizou esse evento, então também quero agradecer a Christian aqui. Ela pergunta: professora Graça, parabenizo pela abordagem esclarecedora e pergunto: estudo o segmento de trabalhadores de comida de rua, onde há um contingente precarizado e reprimido pelos poderes públicos, mas onde as pesquisas indicam um desejo de empreender, são chefes gourmets e contribuem para a nossa riqueza cultural gastronômica, pelo Brasil e mundo afora, segurança alimentar para grande contingente de pessoas e tem um ofício que gostam de realizar. Qual a forma de abordagem das políticas públicas para esse segmento que deseja reconhecimento e apoio social? Acho que ela vem falando aqui sobre esse segmento que foi tão chave, né, nesse momento que vivemos. Ela está em Salvador também, ela está em Salvador, como vocês duas estão em Salvador. A que perguntou, a Cristian, está em Salvador também. É no contexto, acho que, de Salvador, portanto, a Graça conhece Salvador melhor do que nós, os paulistas, aqui. Então, essa é a primeira pergunta, depois eu vou sucessivamente colocando as demais. Tu acha que é melhor, não é melhor... Colocar todas? Eu acho que talvez seja melhor. Tá, né? ótimo. Senão eu fico falando muito e... Tá bom. Então, a próxima questão vem da Conceição de Maria, lá de Macaé, no Rio de Janeiro, e ela coloca a questão: podemos afirmar que com o neoliberalismo o trabalho precário evoluiu em todos os setores? Houve uma crescente no número de catadores de resíduos nos últimos anos. Contudo, as pessoas ainda se expõem ao trabalho sem o uso de equipamentos próprios. Na pandemia, essa categoria está mais vulnerável? É a questão da Conceição. A Christian também nos pede para colocar uma questão para debate que inicialmente ela havia pensado ao professor Ladislau. O problema do Brasil não é a pobreza e nem a falta de conhecimento que a ciência produz, mas não temos distribuição de riqueza e nem incorporação do conhecimento pelos gestores públicos do que as ciências sociais produzem enquanto ciência. Haverá alguma razão para crer que mudaremos os rumos desse país? E, se me permite, professora, eu aqui colocando uma questão particular também, essas revoltas populares, né? Então, vai chegar um momento que o proletariado vai se erguer, revoltas populares vão acontecer. E eu fico pensando, o que vem silenciando essas revoltas? O que, na sua visão, tem contribuído para que isso ainda não tenha acontecido? Acho que são os principais temas nesse momento para debate. Obrigada, professora. São só essas questões, então? Por hora, sim. Depois, a depender do nosso tempo, outras. Tá bom. Então, me controla aqui para eu não abusar, né, no tempo. Veja, a Christian, né, a primeira foi sobre a informalidade, né, o pessoal que trabalha na comida de rua. A informalidade é uma tradição forte na região Nordeste, aqui na Bahia, mas ela se tornou um elemento importantíssimo e chave no Brasil inteiro. Nós chegamos numa situação que a evolução da informalidade, do seu ponto de vista proporcional, ela ficou muito similar em todas as regiões do país, muito similar, inclusive na região de São Paulo, né? Ou seja, as chamadas taxas de informalidade, elas estão cada vez mais similares, menos desiguais.
Por quê? Por conta da crise do emprego mesmo, de tudo isso que a gente discutiu aqui, né? E a alternativa que é oferecida é exatamente essa, a informalidade. Então, veja, existe um problema chave aí, porque nós temos uma situação hoje, inclusive, aí acirrada, evidentemente, pela pandemia, que nós temos informais desocupados, ou seja, nós temos desocupação na informalidade, né? Mesmo que é um setor que mais tem crescido, porque tu não gera emprego, mas ainda assim não existe lugar para todo mundo. Evidente que não existe lugar para todo mundo, né? Então, eu acho que existe uma questão aí, por isso que eu digo que um dos problemas fundamentais que esse capitalismo contemporâneo, hegemonizado aí pela concepção, pela visão de mundo neoliberal, por essa nova racionalidade aí que os autores franceses falam, ela consegue ter um mecanismo de convencimento, por exemplo, de que as pessoas, ou cada indivíduo, é o único responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Ou seja, esse grau de individualização, né, ele chega a esse ponto em que as pessoas acabam assumindo, né, interiorizando determinados valores, e um dos valores que tem sido difundidos em segmentos populares, inclusive nesses setores de informalidade, é o empreendedorismo. Se vocês olharem as redes de televisão, eu tenho visto frequentemente matérias que mostram que, com toda a crise da pandemia, crise do emprego, mas uma reportagem lá sobre, em geral, mulheres, que são as que mais sofreram, estão mais sofrendo os efeitos, inclusive, da pandemia, se reinventaram. Como é que elas se reinventaram? Porque elas criaram os seus próprios negócios, passaram a produzir alguma coisa em casa, né? Ou a fazer comida, ou a fazer um objeto, enfim. Então, elas conseguiram aí vencer essa situação. Como se a alternativa fosse essa, e como se fosse possível se tornar empreendedor de si mesmo o tempo inteiro para solucionar um problema que é social, um problema que é político, um problema que é econômico. Um problema, portanto, que quem tem que dar respostas é o Estado, com as suas políticas econômicas, sociais, públicas, etc. Então, sem dúvida nenhuma, é um elemento extremamente importante. Na minha opinião, a política pública que tem que se pensar é uma política de emprego. De emprego. Não é uma política para remediar a situação dos informais. Embora, é verdade, determinadas condições de políticas que os governos, né, dentro das prefeituras, dos estados, né, dentro dos municípios ou a nível federal devem fazer, no sentido de diminuir a precariedade. Mas não é alternativa, e não pode ser alternativa, na minha opinião. Não pode ser alternativa, né? Então, acho que é uma questão importante mesmo, né? No caso aqui da Bahia, as baianas de acarajé, por exemplo, que representam um comércio de rua e uma comida de rua de uma longa tradição, né, e que tem um número enorme aqui em Salvador, tem um problema-chave, porque por conta da pandemia isso passou a ser quase que impossível de se realizar, né? Então, acho que tem que ter, numa situação de excepcionalidade, onde se suspende as atividades na rua, por exemplo, aí sim tem que ter políticas dirigidas para assegurar que as pessoas possam sobreviver. Não podem trabalhar, porque não é porque não querem, porque não podem, dadas as condições, então precisam ter, por isso, uma renda básica através de um auxílio emergencial, políticas, né, públicas nesse sentido. Então, eu acho que é um elemento importante. A Conceição fala do trabalho precário, sim, o trabalho dentro do capitalismo neoliberal que a gente vem vivendo aí, a precarização tem sido a chave, tem sido uma estratégia, né? Eu chamo de que é uma estratégia, inclusive, de dominação, porque quanto mais precário é o trabalhador, menos condições ele tem de viver coletivamente, de se organizar, né? De reagir a essa situação. Ele está numa condição em que ele se subordina. Hoje, numa situação, então, com altas taxas de desemprego, ele se subordina a qualquer condição.
para poder ter como sobreviver. Então, sem dúvida nenhuma, houve uma precarização generalizada para alguns segmentos mais, e as formas de precarização também são diferentes, né? E o grau de precarização também é diferente, mas a precarização é generalizada para todas as atividades, para todas as profissões, né? Eu não tenho lido sobre a situação e as pesquisas sobre agora, né, na pandemia, sobre os trabalhadores catadores, por exemplo, mas já viviam em condições precárias antes da pandemia, né? As condições de trabalho dos catadores em geral já eram, além de serem uma rede, eles são parte de uma rede de um grau de superexploração da força de trabalho que é uma coisa violenta, porque na ponta da cadeia toda, da qual eles estão lá na base catando para reciclar, estão empresas milionárias, grandes multinacionais, que estão se utilizando desse trabalho dos catadores, né, lá na ponta, que não é considerado empregado, ou vive na forma de cooperativas, ou de autônomos, né, ou completamente solitários. Então, sem dúvida nenhuma, estão mais ainda, né, numa condição de vulnerabilidade. A Christian fala sobre a questão da produção do conhecimento, né, e da ciência. Olha, no Brasil de hoje, nunca a ciência foi tão negada pelo atual governo, né? Há um negacionismo violento, né? Violento, e isso tem gerado, evidentemente, e tem justificado uma política dentro do campo da saúde pública que é uma política de morte, né? Eu diria que é uma política de morte, não há outra caracterização para se fazer da atuação desse governo em relação à pandemia no Brasil, certo? Ou seja, nós tivemos aí a situação de 4 ministros, num quadro de uma instabilidade enorme, nenhuma política coordenada de ação nacional de combate à pandemia, ao contrário, né? Não houve política de combate, não houve esforço pelas vacinas, está tendo aí a CPI da Covid, que está mostrando cada vez mais, né, os fatos em relação ao tipo de política que o Ministério da Saúde desenvolveu. É uma coisa assustadora, aterrorizadora, né, a forma como se levou, e por isso se explica aí o rumo às 500 mil mortes daqui a pouco aqui no Brasil, né? Então, nunca a ciência foi tão importante ao mesmo tempo, nesse quadro da pandemia, mais do que nunca. Essa é a contradição. No caso brasileiro, porque existe um governo dessa natureza, né? Mas a ciência nunca foi tão importante. Eu não sei se vocês... Eu fico pensando sobre isso, né? Por exemplo, há um ano atrás, a gente estava começando, né? Já estava maio, né? Já estava em evolução a pandemia, mas eu lembro que dizia o seguinte: não tem vacina, porque para esse tipo de vírus, e a novidade dele, quer dizer, a ciência produzir, né, vacinas, etc., imunizar a população, isso leva 2, 3, 4 anos. Eu lembro isso dito pelos especialistas, né? Ou seja, não havia perspectiva. Estamos aí no mundo com as vacinas. No Brasil, não, porque não tem vacina, porque não foram compradas, mas a vacina foi criada em relação à pandemia, porque houve um esforço enorme da ciência que correu para tentar isso. E se não fosse isso, se não fosse essa ciência, né? Então, além disso, tudo que se produz hoje, as universidades, eu estou sem os dados agora aqui na minha mão, mas o número de projetos que estão sendo desenvolvidos pelas universidades brasileiras, inclusive projetos de desenvolvimento de vacinas nacionais em relação ao coronavírus, é imenso o número de instituições, né? Eu fico me perguntando aqui se a gente não tivesse uma Fiocruz, fico me perguntando aqui se a gente não tivesse um Instituto Butantan, né? Que são instituições públicas, instituições onde o elemento fundamental que move todas as áreas disciplinares é exatamente a produção do conhecimento, a produção da ciência, que é uma questão que não é uma produção encerrada em si mesma. Ou seja, tudo que a gente produz, nós no campo das ciências sociais, da economia, da saúde, de todos os campos, né? Vocês que trabalham especialmente desse grupo, né, de pesquisa com saúde do trabalhador, há um intercâmbio permanente da produção, da pesquisa, do conhecimento com as instituições que realizam
que fazem a saúde pública. É o tempo inteiro. Vocês, especialmente vocês do campo da saúde trabalhadora, e eu tenho falado muito sobre isso, tenho refletido muito sobre isso, vocês são um exemplo, inclusive, em articular o conhecimento científico com a prática. E vocês fizeram isso, o René sabe melhor do que eu, através do movimento da reforma sanitária. O movimento da reforma sanitária que se fez no Brasil, a meu ver, é exemplar de como que ele conseguiu articular o plano do conhecimento, da produção, dos pesquisadores, dos docentes, professores, os técnicos e tal, com a realidade, com as instituições de saúde, com os movimentos de saúde, com os sindicatos, ou seja, conseguiu se construir aí, e eu acho que isso é uma perspectiva que está colocada para as universidades como nunca na atual conjuntura. Né? Não tem universidade que sobreviva se não estiver socializando o seu conhecimento e buscando, através da parceria com instituições da sociedade civil, buscando a prática, a aplicação desse conhecimento. Então, acho que é essa perspectiva que muda o país. Eu acho que é essa perspectiva que muda o país. E eu te queria dizer, viu, René, eu fiz uma biblioteca especial aqui, porque eu não conheço, eu não sou da área de vocês, né, do campo da saúde, propriamente dita, mas da saúde coletiva, mas eu fiz uma biblioteca especial aqui só sobre a reforma sanitária. Eu quero conhecer mais de perto, me aprofundar, porque eu tenho a sensação daquilo que eu já li, que eu já conheci, o que eu já ouvi, né, de pesquisadores que são expoentes nesse campo da saúde coletiva, eu tenho a impressão que é um dos exemplos para a gente pensar como alternativa que está colocada para a sociedade brasileira hoje, né, de construção, certo? E, Juliana, eu queria dizer o seguinte, eu acho, tu disse que é um certo silêncio das revoltas, né? Eu acho o seguinte, eu não sou daqueles que acham que a sociedade está perplexa e que está parada. Acho que existem muitos movimentos, muitos, inúmeros, inclusive movimentos muito novos que vêm surgindo, movimentos de solidariedade efetiva, inclusive de grandes bairros. Aí em São Paulo, por exemplo, tem vários exemplos, né, de grandes comunidades de bairro que construíram formas de solidariedade onde o Estado, inclusive, não chega com nenhuma política pública. E essas comunidades foram construindo formas, a partir da pandemia, de vários tipos de intervenção, desde a arrecadação de comida, de equipamentos de proteção, de redes de apoio, que foram construídas nesse processo. Eu acho que isso é um elemento muito importante de a gente pensar. Segundo, existe uma situação política no país também, e que, se a gente pensar há um ano atrás, em relação ao momento que a gente está vivendo, se pensarmos no governo atual, o governo está... Eu chamo que nós estamos num governo de crise e em crise. É um governo de crise e em crise. Porque a base popular, a base parlamentar que o Bolsonaro, por exemplo, tinha um ano atrás, ele não tem mais. Ele perdeu, ele foi perdendo, e ele ele vem perdendo, certo? Acho que um dos exemplos é a instalação da CPI do Covid-19, certo? Essa CPI, eu não sei no que ela vai dar, mas eu sei no que ela já está dando, do ponto de vista do desgaste político que o governo vem sofrendo e das revelações, né, que ela vem fazendo. E tem muitas formas de manifestação, teve muitas atividades, muitas manifestações, chamei a atenção dos entregadores de aplicativos. Nós fizemos agora, no dia 19 de maio, um ato nacional, Educação contra a Barbárie, né, que foi promovido inicialmente pela UFBA e que reuniu inúmeras instituições públicas, universidades, né, outras entidades da sociedade civil, reitores, ou seja, foi um ato que teve um ato virtual, mas foi um ato que teve uma dimensão, uma repercussão enorme na sociedade, enorme. Ele foi assistido, visualizado por milhares de pessoas,
certo? Então, acho que a questão por exemplo, a reforma administrativa, eu estou estudando mais recentemente os servidores públicos, porque eu tenho estudado muito terceirização e terceirização no serviço público, por conta disso tenho estudado o trabalho dos servidores públicos, né? Então, tenho acompanhado muito as mudanças, as propostas de mudanças aí da reforma administrativa, etc. O número de seminários, lives, manifestações virtuais e presenciais, debates, audiências públicas que têm ocorrido nesse país só sobre essa questão, eu já perdi a conta. Está tendo uma agora, hoje, começou 13h, vai até 7h, patrocinada pela OAB aí de São Paulo, né? Então, está tendo muito debate, muita discussão, né? Lógico, isso ainda é insuficiente, né? Eu vi aí pelas redes que está se preparando uma grande manifestação agora no dia 29, no sábado, inclusive presencial, né? Então, isso é assim, promovida por todas as forças políticas aí no país, né? Vamos ver como é que isso vai como é que vai ocorrer, né? Mas é um processo que está em curso. Mas é difícil por conta disso que eu chamo a atenção, quer dizer, há uma interiorização de valores, né, que leva a esse grau de fragmentação, de individualização, que está em todos os cantos da sociedade, que está nos bairros populares, né, que está nas empresas, que está nas escolas, que está nas universidades, né? As universidades, por exemplo, um dos projetos do governo Bolsonaro e do MEC era criar o chamado Programa Futuris, que era criar uma nova estrutura para a universidade, inclusive uma nova grade curricular, cujo dos elementos centrais da pauta da nova grade curricular para todos os campos disciplinares da universidade era matéria sobre empreendedorismo, que está no currículo das escolas, como formador. As pessoas estão convencidas, as entrevistas com os entregadores de aplicativos mostram o seguinte: eles não estão reivindicando serem trabalhadores com carteira assinada. Não estão. Eles estão reivindicando melhores condições de trabalho. Estão reivindicando ter algum tipo de proteção do Estado, algum tipo de proteção da empresa. Mas eles se acham autônomos e empreendedores, na sua maioria. Então, e isso, para um segmento jovem, principalmente, né, é muito forte. Então, é um processo, né? É um processo de reconstrução, aí, de ruptura com esses valores que estão incorporados. Não é fácil, não. Obrigada, professora. É um bálsamo ouvir, né, essa ponderação sobre as diferentes lutas que têm sido travadas em diferentes campos, da periferia à universidade, e quem sabe possamos fazer dessas iniciativas, desses pedacinhos de tecido, uma boa coxa de patchwork, né? Fiquei pensando um pouco nessa metáfora de pedacinhos se unindo para que algo novo possa surgir e tensionar com mais força e vigor, de uma forma efetiva, para que exista uma transformação imediata ou mais breve possível. Então, muito obrigada pela palestra, pela sua fala, pelas respostas, e passo a palavra ao professor René, que vai fazer as últimas considerações aqui do nosso encontro. Obrigada. Obrigado, Graça, pela sua importante contribuição. O tempo, infelizmente, não permite que a gente se aprofunde no debate, até porque nós temos um teto, que já estamos chegando no final do horário aqui, mas eu ouvi, fiquei me deliciando e também feliz, porque está sendo gravada e vai ficar disponível. Eu mesmo ouvi outras vezes e recomendo às pessoas que eventualmente não puderam assistir o tempo todo, que recuperem este vídeo, essa gravação no YouTube do IEA, na mediateca do IEA. Dentro de 2 dias, 3 dias, já estará disponibilizado para todos o evento todo desta tarde. Quero agradecer, então, primeiro a Juliana, que nos trouxe leveza, alegria e, ao mesmo tempo, conduziu com sabedoria, com discernimento,
e com contribuições e perguntas e comentários extremamente oportunos e pertinentes. Graça também, queria até dizer publicamente que esse tema foi escolhido em função do livro. Quando eu pensei o tema, me lembrei do livro, ou quando eu lembrei do livro, pensei em tema para nosso evento. Nós programamos mais ou menos em janeiro todos os temas deste ano, e esse título do livro seu com Tânia Franco é um título muito emblemático, muito provocador, e que foi programado justamente com a certeza ou com a expectativa de que você pudesse abordá-lo como o fez esta tarde. Então, foi intencional e nem foi plágio, foi intenção de manter vivo esse questionamento, né, da perda da razão social do trabalho, e cada vez mais, né, cada vez mais. Então, por isso também lhe agradeço muito por esses comentários. Em relação à reforma sanitária, né, como não digo um paradigma, uma referência importante a ser talvez mais bem conhecido, o movimento que culminou na reforma sanitária, que por sua vez esteve caminhando junto com o movimento da Constituinte, nos desdobramentos da Constituição, para alcançar a lei, no que veio a ser a Lei 8.080 do ano 90, né? E é um movimento que realmente merece ser analisado, estudado. Você tem aí na Bahia protagonistas desse movimento, o professor Jairnilson Paim, por exemplo, está entre os protagonistas de primeira hora da década de 80, essencialmente, o professor Sebastião Loureiro, só para mencionar dois nomes, e sem excluir outros, o professor Naumar, que todos é a nossa unanimidade e referência sempre, que por sinal é nosso colega no IA também, da USP, e assim por diante. Então, assim, faça assim, se em algum momento eu puder também. Eu, além de tudo, tenho uma boa biblioteca, já estou aqui na biblioteca, uma biblioteca é maravilhosa, mas é ainda a moda antiga, é livros mesmo, livros e textos escritos, mas preciosa. E então eu posso também compartilhar material ou algum tipo de informação que você necessite, talvez até menos visível, menos disponível. Eu tenho uma boa coletânea de textos de muitos séculos. E então, obrigado pela sua participação. Queria fazer uma referência ainda a um livro que eu descobri mais recentemente, e está disponível na internet, para baixar em PDF, que é O Estado de Mal-Estar Social Brasileiro. O Estado de Mal-Estar Social Brasileiro, que está acessível, chama-se assim, O Estado de Mal-Estar Social Brasileiro, que é do autor de José Ricardo Caetano Costa, são três da área jurídica, José Ricardo Caetano Costa, Marco Aurélio Serral Júnior, Serral, com U no final, e Héctor Cury Soares. Recomendo. Capítulos e textos muito bons, disponíveis na forma em PDF, que eu saiba, sem ser pirata, disponibilizado, como são também as publicações e tudo que é produzido pelo professor Ladislau Dolbor, que foi mencionado. Visitem o site, aliás, ele deixou aqui anunciado, deixa eu ver se eu localizo aqui, na hora da saída dele, ele mesmo recomendou que tudo que ele publica, eu não estou localizando nesse momento, mas será fácil localizar, colocando o nome do professor Ladislau, está aqui, Dolbor, DOWBOR.org. Bom, e lá está um acervo maravilhoso de tudo que ele fez ao longo da sua trajetória, creio que de quase 80 anos de vida e mais de 60 de atuação profissional. Bom, precisamos, infelizmente, ir caminhando para o final. Queria dizer para a professora Graça que gostaria muito de me manter em contato com você, não eventual, mas mais articulado, inclusive alguma cooperação possível entre nós com esse grupo do EA, Grupo de Estudo das Novas Morfologias do Trabalho,
que é um grupo fundamentalmente multidisciplinar. O IEA é multidisciplinar e os temas são transversais e justamente esse grupo já tem um perfil multiprofissional, mas ele se enriquece também de parcerias e com outros grupos de pesquisa. Nós não somos um grupo de pesquisa ainda, somos um grupo de estudo, que na hierarquia da própria USP é menos, mas estamos estudando para ver se um dia nós também chegaremos a ser um grupo de pesquisa. Com isso, também quero aproveitar o encerramento para convidar a todos os participantes, todos que nos acompanham nas atividades do IA, nesse grupo de estudos, para o próximo evento, que vai ser dia 30 de junho, que terá como título Trabalho, Vida e Saúde de Trabalhadores em Home Office ou em teletrabalho, 2 pontos, críticas, aprendizados e propostas. E será organizado por integrantes deste grupo de estudo, e esse tema, então, será dia 30, é uma quarta-feira, 16 horas, como hoje, e com isso nós também queremos agradecer os participantes que enviaram perguntas, algumas eventualmente não foram respondidas por falta de tempo, e também convidar a que nos acompanhem através do site do IA, os trabalhos desse grupo de estudo, entre outros grupos de estudo e de pesquisa que são muito produtivos e preciosos dentro da proposta desse Instituto de Estudos Avançados da USP, o IA/USP. Agradeço também, mais uma vez, como já foi mencionado na abertura aqui, os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui na retaguarda, a Cláudia Regina, que ajudou a organizar este evento, e o Sérgio Ricardo Pilani, que estão também trabalhando até esse momento. Nós estamos cautelosos também para não passar do limite, porque queremos respeitar a jornada de trabalho deles, são nossos companheiros e companheiras, e embora alguns, como nós, estejamos em atividade virtual, somos trabalhadores e trabalhadoras em atividade de trabalho, e queremos ter também o direito à desconexão, que é um dos temas que também vai aparecer nas próximas, creio que já na próxima reunião, o direito à desconexão. Graça, obrigado. E tudo que eu disser de palavras é pouco, porque eu tenho um carinho e um respeito muito grande por você, e se eu ficar falando essas coisas, eu ando muito emotivo e capaz de me atrapalhar aqui nas expressões de afeto e carinho que ando à flor da pele. Obrigado, Graça, obrigado, Juliana, obrigado, Cláudia, Sérgio e todo mundo que está aqui participando. São 10:06, 17h50, um bom horário para encerrar essa reunião. Obrigado, boa tarde e boa noite.